No próximo capítulo da novela Três Graças, a notícia da prisão de Zé Maria cai como uma bomba e muda o tabuleiro. Rogério, estrategista até o último fio de cabelo, decide adiar a denúncia da Casa de Farinha. Não é recuo, é cálculo frio. Ele sabe que qualquer passo em falso agora pode virar munição para Ferete, e o vilão adora atirar primeiro. Samira, por sua vez, entra em modo alerta ao saber da mudança de Raul para a casa de Joelle. O gesto, que deveria soar como recomeço, acende inseguranças antigas. Ela percebe que perdeu o controle do jogo e teme o que Raul pode fazer longe do seu alcance. Enquanto isso, Lígia incentiva Raul a voltar a desenhar, como quem entrega um salva-vidas emocional. Desenhar vira terapia, confissão sem palavras. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Do outro lado da cidade, Gerluce fareja problema. A mudança de comportamento de Arminda após a passagem pela chacrinha não passa despercebida. Olhares desviados, frases cortadas, uma pressa suspeita. Algo foi dito, ou ameaçado. E Arminda não é boa atriz quando guarda segredos. O clima pesa. E pesa mais quando Ferete escuta uma conversa entre Zenilda e Xênica. Poucas palavras bastam para a conclusão venenosa. Ela não é fiel. A partir daí, o vilão troca o ciúme pela paranoia. E paranoia nas mãos dele vira perseguição. Em um momento de honestidade rara, Raul abre o coração para Kellen. Confessa arrependimento pelo acordo com Samira e admite que vendeu a própria paz por conveniência. O desabafo não pede absolvição. Pede coragem para mudar. Pressionado por ameaças diretas, Feliciano aceita dinheiro de Ferete para se manter calado sobre a procedência das Três Graças. Não é corrupção, é sobrevivência. Mas o silêncio tem preço, e ele cobra juros altos. Por fim, Arminda crava a faca com um sorriso. Insinua a Gerluce que a neta das duas pode não vir a nascer. A frase cai como sentença. O jogo fica cruel, pessoal, irreversível. E ninguém sai ileso quando a verdade resolve nascer antes da criança. Rogério retorna à mansão não como marido arrependido, mas como juiz do próprio passado. Sem pedir licença, Rogério cruza a porta principal, decidido a arrancar Arminda do pedestal que ela construiu à base de mentiras, traições e medo. O olhar é duro, a voz firme e a sentença irrevogável. Acabou. O casamento, a farsa e o domínio da vilã sobre aquela casa chegam ao limite naquele instante, marcando o início da maior virada da trama. A queda de Arminda deixará de ser uma ameaça distante e se tornará um espetáculo público, cruel e sem volta. Envolvida em um escândalo que explode nas manchetes e se espalha como fogo em palha seca, a vilã verá sua imagem ser dilacerada após o caso clandestino com Ferete ser escancarado sem piedade. O que antes era cochicho de corredor, vira prova, foto, gravação e manchete em letras garrafais. A reputação de dona da casa se transforma em sinônimo de vergonha nacional. É exatamente nesse momento de fragilidade extrema que Rogério reaparece. Não é um retorno romântico nem silencioso. É estratégico, calculado, frio. Ele entra na mansão como quem retoma um território que sempre foi seu. O olhar firme, a postura segura e a ausência total de qualquer afeto deixam claro. Não há espaço para negociação. Rogério não veio conversar. Veio encerrar. Sem rodeios, ele anuncia que o quarto principal voltará a ser dele. Não pede. Exige. Diz que Arminda já passou tempo demais, ocupando um lugar que nunca lhe pertenceu de verdade. Em tom cortante, avisa que o casamento acabou ali, naquele instante, e que ela deve fazer as malas imediatamente. Para completar a humilhação, Rogério ainda ironiza, sugerindo que Arminda vá morar com Ferete, já que o romance proibido agora é de conhecimento público. A reação da vilã é explosiva. Arminda perde completamente o controle. Grita, acusa
Chama Rogério de ingrato, traidor e oportunista. Diz que ele só voltou porque ela caiu. A discussão cresce, o clima fica insuportável e o confronto verbal vira quase físico. Fora de si, Arminda começa a atirar objetos contra o marido, quebrando vasos, derrubando porta-retratos e espalhando o caos pela sala da mansão que sempre tratou como trono. Rogério, porém, não se abala. Permanece imóvel, observando a fúria da esposa como quem assiste ao último ato de uma peça decadente. Cada objeto arremessado só reforça sua decisão. Ele deixa claro que não vai sair dali, que aquela casa não é mais dela e que a encenação acabou. Sem alternativa, humilhada e derrotada, Arminda engole o orgulho e chama Helga, ordenando que arrume tudo imediatamente. A cena é simbólica. A mulher que sempre mandou agora só obedece. Enquanto Arminda enfrenta a maior humilhação de sua vida, outra virada poderosa acontece em paralelo. Zenilda, cansada de ser enganada, finalmente rompe com Ferete após flagrar a traição. Diferente de Arminda, ela não grita nem quebra nada. Zenilda age. Sai de casa, recolhe provas, organiza datas, mensagens e encontros, e toma uma decisão que muda o rumo da história. Procura o jornalista Theo Pereira. Em uma conversa reveladora, Zenilda entrega todos os detalhes da separação. Não poupa informações, não suaviza fatos e não tenta proteger ninguém. O material vira um prato cheio para o jornalista, que transforma o caso em um escândalo de grandes proporções. A exposição pública da infidelidade de Ferete e do envolvimento com Arminda amplia ainda mais a crise da vilã, que passa a ser atacada em todos os espaços possíveis. O fundo do poço de Arminda chega quando ela, sem mansão, sem status e sem aliados, bate à porta do apartamento de Ferete com as malas na mão. O local, antes cenário de encontros secretos, agora está vazio. Zenilda já foi embora, levando não só suas coisas, mas também qualquer resquício de estabilidade naquele lar. Ferete entra em choque ao perceber que Arminda pretende morar ali oficialmente, transformando o caso escondido em convivência forçada. A tensão explode. Ferete tenta disfarçar o desconforto, mas fica claro que não esperava essa consequência. O amante de bastidores agora se vê obrigado a lidar com a vilã em tempo integral, sem o charme do segredo e sem a adrenalina da clandestinidade. A situação provoca a revolta de Leonardo, que não aceita a presença de Arminda no espaço que ainda considera sua casa. Incomodado, sufocado e incapaz de conviver com a Dona Cobra, Leonardo toma uma decisão drástica. Ele arruma suas coisas e anuncia que vai embora. O gesto é um golpe direto em Ferete, que se vê no meio de um caos familiar completo. Sem a esposa, exposto pela imprensa, rejeitado pelo filho e preso a uma relação que perdeu qualquer ilusão de glamour. Enquanto isso, Rogério segue firme em sua retomada de poder, observando de longe o efeito dominó que ajudou a provocar. A mansão, agora livre da presença de Arminda, começa a respirar novos ares. Mas a vilã, ferida e encurralada, ainda não disse sua última palavra. Nos próximos capítulos, as consequências dessa expulsão prometem reverberar de forma imprevisível, com alianças rompidas, vinganças silenciosas e segredos prestes a vir à tona. O impacto da expulsão de Arminda da mansão continuará se espalhando como uma onda de choque, atingindo personagens que sequer imaginavam ser afetados pela queda da vilã. Sem o controle da casa e sem o verniz de poder que sempre a protegeu, Arminda passa a enfrentar olhares atravessados, portas fechadas e telefonemas ignorados. A antiga postura altiva dá lugar a um desespero mal disfarçado, enquanto ela tenta reorganizar a própria vida em um território que já não domina. Instalada no apartamento de Ferete, Arminda rapidamente percebe que o espaço não lhe pertence de verdade. Cada cômodo carrega a da ausência de Zenilda, e o clima entre ela e o amante se torna pesado. As discussões começam por detalhes banais.
mas logo evoluem para acusações mais profundas. Arminda cobra proteção, status e reconhecimento público, enquanto Ferrete demonstra irritação ao se ver pressionado em um momento em que sua imagem está em frangalhos. Leonardo, por sua vez, não se limita a sair de casa. O rapaz passa a confrontar o pai de forma direta, deixando claro que não compactua com a relação e que não pretende fingir normalidade diante do escândalo. A postura firme do filho abala Ferrete, que começa a perceber que perdeu muito mais do que imaginava ao se envolver com Arminda. Enquanto isso, Zenilda ganha força com a repercussão da entrevista. A advogada passa a ser vista como símbolo de ruptura e coragem, recebendo apoio inesperado de aliados antigos e até de pessoas que antes se mantinham neutras. Nos bastidores, ela se movimenta com cautela, mas deixa claro que não pretende recuar e que ainda há informações capazes de causar novos abalos. Rogério, instalado novamente na mansão, inicia uma verdadeira reconfiguração do espaço e das relações. Ele retoma decisões administrativas, revê contratos e afasta funcionários ligados diretamente a Arminda, deixando claro que um novo ciclo começou. A postura segura do empresário incomoda antigos cúmplices da vilã, que passam a temer represálias e possíveis revelações. Isolada, Arminda tenta reagir. Ela procura antigos aliados, ensaia discursos vitimistas e tenta virar o jogo, espalhando versões distorcidas da história. No entanto, cada tentativa esbarra na força da verdade que veio à tona. A vilã sente, pela primeira vez, o peso de não controlar a narrativa. O clima de tensão cresce à medida que novas informações surgem, ameaçando ampliar ainda mais o escândalo. Relações estremecem, promessas são quebradas e ressentimentos antigos reaparecem com força total. O tabuleiro muda rapidamente e Arminda percebe que a guerra está longe de terminar, mesmo após ser expulsa da mansão. Arminda voltará a cruzar o caminho de Joaquim no Ferro Velho, mas o clima desse reencontro estará longe de ser casual ou inofensivo. A vilã chegará ao local com um sorriso ensaiado, postura elegante e aquele ar de quem está apenas resolvendo um assunto trivial. Por dentro, porém, Arminda estará em estado de alerta máximo, atenta a cada detalhe, cada som, cada objeto espalhado entre as pilhas de sucata. Joaquim, por sua vez, tentará manter a pose de sempre. Agirá como se nada tivesse a esconder, falando alto demais, rindo fora de hora e tentando conduzir a conversa para assuntos banais. Ele acreditará que controla a situação, sem perceber que sua maior fraqueza será justamente a autoconfiança exagerada. Enquanto ele se gaba de negócios e se movimenta pelo espaço, Arminda deixará os olhos vagarem com calma estratégica, analisando o ambiente como quem monta um quebra-cabeça silencioso. O Ferro Velho estará especialmente desorganizado naquele dia. Peças empilhadas às pressas, objetos cobertos por lonas improvisadas e tecidos fora de lugar chamarão a atenção da vilã. Em determinado momento, Arminda será atraída por algo específico, um volume grande demais, coberto por uma cortina pesada, claramente diferente do restante do material descartado. O tecido chamará a atenção não apenas pela qualidade, mas pelo padrão sofisticado, destoando completamente do ambiente sujo e enferrujado. Ao se aproximar, Arminda sentirá o coração acelerar. Sem tocar, apenas observando, ela reconhecerá o tecido egípcio bordado com as iniciais AMD. A vilã engolirá em seco. A cortina é sua. Feita sob medida, encomendada anos atrás, usada exclusivamente em sua mansão para cobrir objetos de valor inestimável. O choque será imediato, mas Arminda manterá o controle. Nenhum gesto em falso, nenhuma reação precipitada. Por fora, ela seguirá impecável. Por dentro, a certeza começará a se formar. Joaquim perceberá o silêncio repentino da vilã e tentará chamar sua atenção, sem desconfiar do erro cometido. Ele se aproximará demais, comentará algo irrelevante, e esse movimento fará com que a cortina se desloque levemente,
revelando o contorno inconfundível de uma das estátuas das Três Graças. Arminda não precisará ver tudo. Bastará um fragmento, uma curva, um detalhe de mármore para confirmar o que sua intuição já gritava. Mesmo assim, Arminda decidirá não confrontar Joaquim naquele momento. Ela saberá que agir por impulso pode colocar tudo a perder. Fingindo uma leve tontura, ela inventará uma desculpa apressada para ir embora. "Visitas! Vão chegar daqui a pouco lá em casa", dirá, ajustando a bolsa no braço e forçando um sorriso educado. Joaquim, aliviado, acreditará ter escapado ileso, sem imaginar que acabou de assinar sua própria sentença. Ao deixar o ferro velho, Arminda entrará no carro com as mãos trêmulas, mas o olhar afiado. Durante o trajeto de volta para casa, as peças do quebra-cabeça se encaixarão rapidamente. Cada lembrança ganhará novo significado. Cada detalhe, antes solto, agora fará sentido. O passado voltará à tona com força total. Já em sua mansão, Arminda se sentará sozinha na sala, cercada pelo luxo que sempre foi sua marca registrada. Será ali, no silêncio do ambiente, que ela se lembrará do vídeo gravado por Cristiano, dias antes do roubo. A vilã pegará o celular, abrirá o arquivo e assistirá novamente às imagens. Joaquim aparecerá rondando a casa, disfarçado, de barba comprida, andando de um lado para o outro, observando entradas e saídas. A ficha cairá de vez. "Tava de barba comprida, mas é ele", dirá em voz alta, sentindo uma mistura de raiva e humilhação. "Tá explicado porque o Cafuçu andava por aqui, rondando a minha casa. Ele estava estudando o terreno para fazer o assalto", concluirá, com os olhos brilhando de ódio contido. Arminda se levantará lentamente, caminhando pela sala como uma predadora que acaba de identificar a presa. Ela entenderá que Joaquim não agiu sozinho e que o roubo das Três Graças foi muito mais planejado do que imaginava. A vilã começará a rever mentalmente todos os movimentos recentes, todas as alianças suspeitas, todas as conversas mal explicadas. A descoberta no ferro velho mudará completamente sua postura. A partir daquele momento, Arminda deixará de ser apenas uma vítima indignada para se tornar uma estrategista em busca de vingança. O sorriso voltará ao seu rosto, mas agora carregado de ironia e promessa. Ela saberá que tem uma carta poderosa nas mãos e que Joaquim, sem perceber, deu a ela exatamente o que precisava para virar o jogo. A tensão só aumentará com Arminda jogando silenciosamente, reunindo provas, observando cada passo de Joaquim e aguardando o momento exato para agir. Enquanto o ferro velho se transforma no epicentro de um segredo capaz de abalar alianças, expor traidores e colocar o destino das Três Graças em risco. Arminda não dormirá naquela noite. A descoberta no ferro velho continuará ecoando em sua mente como um tambor de guerra. Cada passo dado por Joaquim passará a ser reinterpretado. Cada palavra dita por ele ganhará um novo peso. A vilã entenderá que não está diante de um ladrão impulsivo, mas de alguém que observou, calculou e executou com frieza. Logo cedo, Arminda começará a agir. Nada de escândalo, nada de gritos. Ela optará pelo caminho mais cruel, o da inteligência. Mandará investigar discretamente os movimentos de Joaquim, seus contatos recentes, quem esteve com ele nos dias que antecederam o roubo. Ao mesmo tempo, acionará pessoas de confiança para vasculhar o entorno do ferro velho, levantando horários, rotinas e possíveis cúmplices. Para ela, o erro de Joaquim foi imperdoável. E imperícia não costuma ser perdoada em seu mundo. Enquanto isso, Joaquim seguirá acreditando que escapou ileso. Voltará ao ferro velho com o mesmo ar despreocupado, sem imaginar que passou a ser observado. Ele sentirá um incômodo difuso, uma sensação estranha de estar sendo seguido, mas afastará o pensamento, convencido de que Arminda jamais desconfiaria dele. Esse excesso de confiança será, mais uma vez, seu maior inimigo. Arminda, por outro lado, passará a revisitar mentalmente o roubo da mansão.
Cada detalhe esquecido voltará à tona. O tempo exato em que os alarmes foram desativados, o conhecimento preciso da localização das três graças, a escolha certeira do que levar. Tudo apontará para alguém que conhecia bem sua casa, ou que teve tempo suficiente para estudá-la. A imagem de Joaquim rondando o portão, registrada no vídeo, deixará de ser apenas suspeita e se tornará prova moral irrefutável. Em uma conversa aparentemente casual, Arminda testará Joaquim. Soltará frases soltas, comentários ambíguos, observará reações, um leve tremor na voz, um desvio rápido de olhar, um silêncio fora de hora. Para ela, isso bastará. A vilã confirmará que Joaquim não apenas participou do roubo, como guarda um segredo muito maior do que imagina. A partir daí, Arminda decidirá virar o jogo. Em vez de denunciá-lo de imediato, ela escolherá apertar o cerco. O objetivo será simples: fazê-lo cometer um erro ainda maior. Algo que não só o incrimine, mas arraste junto todos os envolvidos. A estátua no ferro velho deixará de ser apenas uma prova e passará a ser uma isca. Nos capítulos seguintes, o clima ficará cada vez mais pesado. Joaquim sentirá a pressão aumentar sem entender de onde vem. Negócios começarão a dar errado, pessoas se afastarão, portas se fecharão misteriosamente. Arminda, sempre elegante e calculista, observará tudo à distância, com a certeza de que o tempo agora joga a seu favor. E enquanto a cortina com as iniciais AMD segue escondendo as três graças entre a sucata, Arminda terá plena consciência de que aquele pano não encobriu apenas uma estátua roubada. Ele revelou o fio solto que pode desmoronar toda a farsa. A guerra estará declarada, ainda que ninguém mais perceba. Joaquim e Misael retiram as três graças do ferro velho, após serem descobertas e enganam a polícia. O clima de tensão vai aumentar quando Lígia, desconfiada de atitudes recentes e movida por um pressentimento difícil de ignorar, finalmente descobrir o paradeiro das estátuas roubadas. Ao chegar ao ferro velho de Joaquim, ela ficará estarrecida ao confirmar que as três graças estão escondidas ali, camufladas entre sucata, lona velha e ferragens retorcidas. Convicta de que Joaquim seja o grande responsável pelo crime, Lígia tomará uma decisão drástica e se preparará para denunciá-lo à polícia, acreditando estar fazendo a coisa certa. Determinada, Lígia deixará o local com passos firmes, já imaginando o escândalo que o roubo pode causar quando vier à tona. Ela pensará no valor histórico e financeiro das estátuas, no impacto que a revelação terá e nas consequências inevitáveis para todos os envolvidos. No entanto, quando tudo parecia caminhar para uma denúncia sem volta, Gerluce surgirá de forma inesperada e conseguirá impedir a mãe a tempo. Em uma conversa carregada de emoção, tensão e verdades guardadas a sete chaves, Gerluce revelará que foi a verdadeira mentora de todo o plano, assumindo a responsabilidade pelo roubo das três graças. A revelação cairá como uma bomba. Lígia ficará profundamente abalada ao descobrir que a própria filha esteve por trás de um crime dessa magnitude. O choque dará lugar à decepção, e a personagem não esconderá sua revolta. Em tom firme, ela dará uma verdadeira lição de moral em Gerluce, deixando claro que roubar é errado, independentemente da justificativa. Não importa a razão, nem o uso que você pretende fazer do dinheiro, dirá Lígia, visivelmente magoada. As palavras pesarão sobre Gerluce, que abaixará a cabeça, tomada pela culpa e pelo medo das consequências. Mesmo assim, o confronto ganhará contornos mais humanos quando Lígia, após desabafar, revelar seu conflito interno. Ela lembrará da própria mãe, já falecida, e confessará que, se estivesse no lugar da filha, talvez também fosse capaz de tudo para salvar uma vida. Esse desabafo emocionará Gerluce, que agradecerá a compreensão da mãe, mesmo reconhecendo que cruzou um limite perigoso. A conversa terminará com um abraço contido, carregado de amor, culpa
e incertezas. Apesar de aliviar parcialmente a filha, Lígia ficará tomada pela apreensão. Ela sabe que o roubo das Três Graças não é um crime qualquer. Trata-se de uma obra valiosa, conhecida, cobiçada e cercada de interesses poderosos. Em silêncio, ela concluirá que os verdadeiros proprietários das estátuas não descansarão enquanto não recuperarem o que é seu, e que a qualquer momento a situação pode sair completamente do controle. Enquanto isso, Joaquim e Misael começarão a perceber que o cerco está se fechando. O fato de Lígia ter encontrado as estátuas acenderá um sinal de alerta imediato. Os dois concluirão que o esconderijo no ferro velho deixou de ser seguro e que qualquer pessoa, a qualquer momento, pode acabar tropeçando na verdade. A tensão entre eles aumentará e uma decisão urgente precisará ser tomada. Em cenas cheias de suspense, Joaquim e Misael arquitetarão um plano para retirar as Três Graças do ferro velho o mais rápido possível. Agindo na surdina, eles organizarão tudo para despistar curiosos e evitar levantar suspeitas. Durante a noite, em meio às sombras, rangidos de metal e olhares atentos para todos os lados, os dois iniciarão a remoção das estátuas. Cada movimento será calculado, cada ruído causará sobressalto. O medo de serem flagrados deixará o clima ainda mais eletrizante. Ao mesmo tempo, sinais de que algo está prestes a explodir surgirão. Paulinho, desconfiado de atitudes estranhas, começará a ligar pontos e decidirá agir. Ele aparecerá no ferro velho acompanhado de Juquinha e de um delegado, todos munidos de um mandado de busca e apreensão. A chegada do trio colocará Joaquim em estado de alerta máximo, e o coração do criminoso quase saltará pela boca. No entanto, para surpresa geral, ao revistarem o local, os policiais não encontrarão nada. As Três Graças já não estarão mais no ferro velho. O espaço vazio, a lona fora do lugar e os vestígios deixados para trás levantarão suspeitas, mas não serão suficientes para incriminar Joaquim naquele momento. O delegado estranhará a situação. Paulinho ficará ainda mais desconfiado e Juquinha perceberá que está lidando com algo muito maior do que imaginava. A ausência das estátuas criará um clima de tensão crescente. Joaquim tentará disfarçar, fingindo indignação e surpresa diante da visita da polícia, enquanto por dentro estará em pânico. Misael, por sua vez, observará tudo à distância, temendo que qualquer deslize possa colocar tudo a perder. O jogo de mentiras ficará cada vez mais perigoso e qualquer erro poderá ser fatal. Nos próximos capítulos, o sumiço das Três Graças levantará novas suspeitas, aprofundará conflitos e colocará vários personagens na mira da verdade. O segredo do roubo ficará por um fio, e a sensação será de que, a qualquer momento, alguém pode falar demais, fazer o movimento errado ou deixar escapar a prova definitiva de um crime que ameaça vir à tona de forma explosiva. A falsa calmaria, após a saída da polícia, dará lugar a um clima ainda mais pesado. Joaquim sentirá que escapou por muito pouco e passará a agir de forma paranoica, desconfiando de qualquer pessoa que se aproxime do ferro velho. O homem perceberá que, mesmo sem provas concretas, o delegado não engoliu a versão apresentada e seguirá atento a cada passo seu. Paulinho, por sua vez, não esconderá a frustração ao sair do local de mãos vazias, mas deixará claro que aquela história ainda não terminou. Misael pressionará Joaquim, afirmando que manter as Três Graças escondidas em outro lugar também é um risco enorme. Os dois discutirão, trocando acusações e revelando o medo crescente de serem traídos por alguém do próprio círculo. A tensão aumentará quando eles perceberem que a movimentação noturna não passou despercebida por vizinhos e catadores da região, alimentando boatos que começarão a circular discretamente. Enquanto isso, Gerluce viverá dias de angústia. Mesmo tendo sido poupada da denúncia, ela se sentirá sufocada pelo peso do segredo e pelo risco de ver tudo desmoronar. A personagem passará a questionar suas próprias decisões e temerá que a polícia volte a bater a porta a qualquer momento. Lígia,
Apesar de ter protegido a filha, seguirá inquieta e dividirá suas dúvidas com pessoas próximas, deixando transparecer que a situação está longe de resolvida. A investigação ganhará novos contornos quando o delegado decidir aprofundar as apurações e cruzar informações antigas sobre o roubo das Três Graças. Pequenos detalhes começarão a chamar atenção e o cerco se fechará lentamente. Joaquim perceberá que o tempo está jogando contra ele e qualquer erro pode ser o último. O clima será de suspense absoluto. Segredos mal enterrados, alianças frágeis e decisões precipitadas colocarão todos em rota de colisão. As Três Graças, agora fora do ferro velho, continuarão sendo o centro de uma trama perigosa, capaz de destruir reputações, separar famílias e provocar consequências irreversíveis. A sensação será clara. A verdade está cada vez mais próxima de vir à tona, e ninguém sairá ileso quando isso acontecer. Lígia viverá um dos maiores choques de sua trajetória ao descobrir que uma atitude aparentemente correta pode destruir a própria filha. A veterana quase colocará Gerluce atrás das grades ao decidir denunciar o roubo das Três Graças. Movida por indignação e senso de justiça, ela não imaginará que, por trás daquele crime, existe uma teia de decisões perigosas, acordos silenciosos e escolhas desesperadas feitas dentro da própria família. Tudo começará quando Lígia resolver visitar Joaquim em seu ferro velho. A visita, que parecia casual, ganhará um peso inesperado quando a mulher perceberá algo fora do lugar. Entre peças velhas, sucata e objetos esquecidos pelo tempo, Lígia reconhecerá as Três Graças. O impacto será imediato. O coração da veterana disparará e a sensação de traição tomará conta de seus pensamentos. Para ela, não restará dúvida. Aquelas estátuas foram roubadas. Sem confrontar Joaquim naquele momento, Lígia sairá do ferro velho transtornada. Cada passo até a porta será marcado por revolta, decepção e um conflito interno silencioso. No caminho de volta, ela organizará mentalmente tudo o que dirá à polícia. A decisão estará tomada. Para Lígia, o roubo das Três Graças ultrapassa qualquer relação pessoal. Justiça é justiça, custe o que custar. Determinada, ela seguirá direto para a delegacia. No trajeto, ensaiará o depoimento, lembrará de cada detalhe do que viu e se convencerá de que está fazendo a coisa certa. O que Lígia não imagina é que alguém já percebeu suas intenções e está disposta a tudo para impedir que essa denúncia venha à tona. Ao descobrir o que a mãe pretende fazer, Gerluce entrará em desespero. A cuidadora entenderá imediatamente que a denúncia não atingirá apenas Joaquim. O peso da culpa cairá sobre seus ombros com força total. Sem pensar duas vezes, Gerluce sairá às pressas atrás da mãe, temendo que cada minuto perdido seja decisivo. A corrida contra o tempo deixará Gerluce à beira do colapso. A cada esquina, a cada sinal fechado, o medo de chegar tarde demais crescerá. Ela saberá que, se Lígia abrir a boca na delegacia, o castelo de cartas que sustenta aquele segredo ruirá de vez. Não haverá volta. Gerluce conseguirá chegar à delegacia por um triz. Ofegante, transtornada e com os olhos marejados, ela interromperá a mãe antes que o depoimento seja formalizado. Diante dos policiais, pedirá um momento a sós com Lígia. O clima será de tensão absoluta. Em particular, Gerluce implorará para que a mãe recue. A revelação virá como um golpe seco. Se o roubo das Três Graças for denunciado, ela também será presa. A afirmação deixará Lígia completamente desnorteada. A veterana custará a entender como a própria filha pode estar envolvida em algo tão grave. O choque se transformará em incredulidade. Lígia questionará, exigirá explicações e tentará encontrar uma brecha, uma saída que preserve a lei sem destruir Gerluce. A filha, então, decidirá falar tudo, sem rodeios, sem meias-verdades. Gerluce explicará que Joaquim não agiu sozinho. O roubo foi fruto de uma articulação maior,
envolvendo outras pessoas e decisões tomadas sob pressão. Ela citará Misael, deixará claro que não foi uma ação isolada nem impulsiva. O plano nasceu de uma necessidade, de um desespero que só ela conhecia. Cada palavra será como uma facada no coração de Lígia. A veterana sentirá o chão desaparecer sob seus pés ao ouvir os nomes envolvidos. Quando Gerluce mencionar Viviane e Júnior, a dimensão do problema ficará ainda maior. O que parecia um simples crime se revelará uma engrenagem complexa, capaz de arrastar várias vidas para o fundo do poço. O momento mais devastador virá quando Gerluce, em lágrimas, assumirá a autoria intelectual do roubo. Sem baixar os olhos, ela confessará: "A ideia foi minha. Eu que planejei tudo." A frase ecoará como uma sentença. Lígia ficará paralisada, sem conseguir reagir. A mulher que sempre acreditou conhecer a filha perceberá que há um lado de Gerluce que ela nunca enxergou. Culpa, medo, amor e indignação se misturarão de forma explosiva. Do lado de fora da sala, os policiais começarão a estranhar a demora. Pressionada pelo tempo e pelo instinto materno, Lígia tomará uma decisão arriscada. Para proteger Gerluce, ela optará por despistar as autoridades. Em vez de denunciar o roubo das 3 graças, fará apenas uma queixa por injúria contra Joaquim, omitindo deliberadamente a existência das estátuas. A escolha não trará alívio. Pelo contrário, assim que deixar a delegacia, Lígia carregará o peso de um segredo que pode vir à tona a qualquer momento. Ela saberá que está pisando em terreno perigoso, protegendo a filha à custa da própria consciência. Gerluce, por sua vez, não conseguirá comemorar. O olhar dela denunciará o medo constante de ser descoberta. A relação entre mãe e filha entrará em uma nova fase, marcada por silêncio, tensão e um pacto implícito que pode se romper a qualquer instante. As consequências dessa decisão começarão a se desenhar. O segredo do roubo das 3 graças continuará rondando como uma sombra. Joaquim seguirá desconfiado, Misael ficará cada vez mais pressionado e Gerluce viverá com a sensação de que qualquer passo em falso pode levá-la direto para a prisão. A partir desse ponto, o clima entre mãe e filha ficará pesado e carregado de silêncios incômodos. Lígia passará a observar Gerluce com outros olhos, tentando entender em que momento tudo saiu do controle. A veterana se culpará por não ter percebido antes o desespero da filha, por não ter enxergado os sinais que a levaram a tomar uma decisão tão extrema. Cada gesto de Gerluce despertará desconfiança e preocupação, como se qualquer palavra pudesse provocar uma nova tragédia. Gerluce, por sua vez, viverá em estado de alerta permanente. O medo de ser descoberta fará com que ela se torne ainda mais cautelosa, evitando encontros desnecessários e mudando a forma de agir. Ela terá consciência de que a denúncia abafada por Lígia não apagou o crime, apenas o empurrou para debaixo do tapete. A qualquer momento, alguém pode falar demais ou cometer um erro irreversível. No ferro velho, Joaquim perceberá que algo não saiu como o esperado. A visita de Lígia e a ausência de uma denúncia formal levantarão suspeitas. Ele começará a desconfiar de que Gerluce interveio e que a verdade passou muito perto de vir à tona. Esse incômodo o deixará mais agressivo e imprevisível, aumentando a tensão ao redor do segredo das 3 graças. Misael também sentirá o cerco se fechar. Mesmo sem ser chamado à delegacia, ele notará movimentações estranhas e comentários atravessados. O medo de que seu nome apareça oficialmente no caso fará com que ele tente se proteger, cogitando até jogar a culpa em outra pessoa para salvar a própria pele. Enquanto isso, Lígia carregará sozinha o peso da escolha que fez. Em alguns momentos, ela se perguntará se realmente agiu como mãe ou se cruzou uma linha perigosa ao interferir na justiça. A dúvida corroerá seus pensamentos e o temor de perder Gerluce para a prisão se misturará ao medo de vê-la afundar ainda mais em mentiras.
Gerluce perceberá essa mudança no olhar da mãe e sentirá o julgamento silencioso. A relação entre as duas ficará estremecida, marcada por conversas interrompidas e olhares carregados de tensão. Mesmo protegida naquele instante, ela entenderá que o pior ainda pode estar por vir. A sombra do roubo continuará pairando sobre todos, prestes a explodir ao menor descuido. Cada personagem envolvido seguirá tentando se proteger, enquanto o segredo das Três Graças ameaça emergir com ainda mais força nos próximos acontecimentos.